Continuando nossas resoluções de questões de concurso, faremos a 68ª questão desse importante concurso, que é o concurso do Colégio Naval. Do Colégio Naval. Perfeito? É uma questão do ano de 2008, que foi um ano que apareceram muitas questões interessantes e vou tentar, nas próximas vídeos de aula, fazer questões do último concurso, ou do penúltimo, pelo menos. Tá bom, gente? É uma questão bastante interessante. E vou ler para vocês, vou contar até uma historinha rápida. De uma determinada quantidade, entre 500 e 1000 DVDs, se forem feitos lotes de 5 DVDs, sobram 2. Se forem feitos lotes com 12, sobram 9. E se forem feitos lotes com 14, sobram 11. Qual a menor quantidade acima de 5 DVDs por lote, perfeito? De modo a não haver sobra. Aí vem os 5 itens tradicionais, um deles será o verdadeiro. Vamos resolver? Gente, olha só, deixa eu contar essa historinha rápida. Essa questão, uma questão semelhante a essa, eu fiquei alguns anos, né, isso já dando aula, para resolver. Né? É uma questão Questões de Matemática do professor Manuel Jair Bezerra, um livro maravilhoso, é livro, claro, de ensino fundamental. Né? Eu falo do fundamental, ele também tem um chamado tijolinho, né? Que já é do ensino médio. Mas o professor Manuel Jair Bezerra tinha uma questão, eu não conseguia fazer essa questão e passava sempre por cima dela, né? E eu tentava e não conseguia. Chegou uma hora, um dia, numa época, um momento eu consegui, mas era tão chato, tão complicado, o negócio era tão lento a resolução, que eu falei, não, peraí, tem que ter uma outra solução. Um dia dando aula para os alunos, preparando os alunos para o colégio militar, né? Isso o aluno passando do 5º ano, nessa fase do 5º ano, garoto de 9, 10, 11 anos, crianças de 9, 10, 11 anos, né? Aí eu falei, não é possível, eu tenho que resolver essa questão, pô. Não é possível que eu não consiga fazer essa questão. Eu parei para fazer, e aí, eu já caindo de nível, falei, não, eu tenho que fazer, mas no nível deles, eles têm que entender essa questão. E aí eu acabei, a partir daí eu consegui entender que problema é esse. É um problema fantástico, é muito bonita a resolução dele. Vamos fazer, gente? Então foi, né, resolvendo para criancinhas que eu consegui chegar à solução desse problema de uma forma bem tranquila de se fazer. Vamos lá, gente, olha só. Olha aqui o detalhe, N, né, essa quantidade N de DVDs, que eu sei que é um número entre 500 e 1000, ele deixa, ao ser dividido por 5, ele deixa o resto 2. Não é isso que ele está falando, né? Se ele dividir em lotes, né, de 5, então ele pegou N, dividiu por 5 para saber quantos lotes, e percebe que isso, nessa conta, dá uma quantidade de lotes e deixa o resto 2. Quando ele faz esses lotes de 12 DVDs, ele encontra o resto 9. E quando faz lotes de 14, ele encontra o resto 1. Quer dizer, sobram, né, com ele 11 DVDs. E aí você vai perceber um detalhe importantíssimo. Olha só o dado aqui, que é um negócio assim que a gente fica, né? Gente, olha bem, o que está faltando a 2, né? Quanto eu devo somar esse resto 2, claro, estou somando também o dividendo, né, para que isso dê conta exata. Se o resto é 2, se eu somo 3 unidades, perfeito? Esse número passa a ser o quê? Divisível por 5. Olha aqui com 12. Se ele deixa resto 9, se eu somar 3 unidades, 9 mais 3 dá 12, fica resto 0. Então quer dizer que esse número acrescido de 3 unidades, ele é o múltiplo de 12. Olha só como eu faço com 14, é a mesma coisa. Eu juro, eu confesso a vocês, sempre que eu vejo problemas desse tipo, eu torço para que aconteça isso que está acontecendo aqui. Olha só, quando eu divido em lotes, quando eu divido por 14, ele vai deixar o resto 11. Quer dizer, se eu somar 3 unidades, 11 mais 3 dá 14. E a gente sabe que numa divisão por 14, quando o resto dá 14, é porque essa divisão passou a ser o quê? Passou a ser uma divisão exata, né? O resto 14 equivale, no caso, ao resto 0. Então, olha só, gente, o grande segredo está nisso. Se eu somar 3 unidades a n, esse número passa a ser divisível por 5, por 12 e por 14. Por que eu descobri isso? Olha só, 5 menos 2 dá 3, 12 menos 9 dá 3, 14 menos 11 dá 3, ou seja, eu adicionando 3 unidades a esse n, claro, né? Porque quando eu somo ao n 3 unidades, o resto também fica aumentado dessas 3 unidades. E quando eu acrescento 3 ao 2, ele fica 5 e dá resto 0 mesmo, acontece com todos os outros. Se eu somar 3 unidades a n, ele se torna múltiplo de 5, 12 e 14. Assim, n mais 3, tá certo? É um múltiplo de 5, 12 e 14. E aí procurei saber qual era o menor múltiplo comum entre esses números 5, 12 e 14. Descobri que esse número é 420. E aí, como é que eu fiz essa conta, né? Olha só, o número para ser múltiplo, né, comum,
e ser o menor deles, de 5, 12, 14, vamos fazer aqui de cabeça como a gente faz. Olha, ele tem que ter o fator 5, tá claro? Se ele tem aqui o 4, olha só, se ele tem aqui o 12, né? Ele tem que ter um fator 4 e tem que ter o fator 3, então já tenho 4 vezes 3 vezes 5. Perfeito? Olha lá, 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60, tá claro? Olha só, esse 14, ele tem que ter o fator 7, tem que ter o fator 2, mas o fator 2 já está incluído aqui nesse 12, precisa só o 7. Perfeito? Eu tinha 60 vezes 7, 420 é o mínimo múltiplo comum que a gente pode calcular de outros caminhos, né? Eu mostrei apenas um caminho rápido da gente fazer isso aí. 420. E aí eu percebo o seguinte, bom, 420, mas o número tem que estar entre 500 e 1000, então 420 não me serve. Então não adianta eu calcular o mínimo múltiplo comum, basta que eu calcule um múltiplo comum. Né? Se o MMC é 420, quer dizer o seguinte, o próximo múltiplo comum basta multiplicar o 420 por 2, que eu vou continuar encontrando o quê? Não mais o mínimo múltiplo, que o mínimo múltiplo é 420, mas vou encontrar um múltiplo comum, no caso, 840. Então, estou descobrindo o seguinte, esse meu número, né, acrescido de 3 unidades é o 840, que é o número que está entre 500 e 1000. E aí descubro que n mais 3 é 840, o meu n então será 837. Perfeito? 837 é a quantidade de DVDs que deu essa confusão, essa historinha nossa do problema. Perfeito? E aí ele quer saber o seguinte, qual a menor quantidade acima de 5 DVDs por lote, né, de modo a não haver sobra. Ou seja, ele quer saber o seguinte, esse número 837, por que quantidade eu vou dividir para não sobrar DVD algum? Ou seja, eu quero saber... O 837 é múltiplo de que número? Mas tem que ser acima de 5, porque eu já olhei aqui, ele é por 3. 8 mais 7, 15, mais 3, 18. Esse número é divisível por 3, mas ele quer acima de 5. Então vamos ver aqui, ó. E os itens e respostas todos são acima de 5, né? Será que esse número é divisível por 6? Eu já olho e digo que não, e digo por quê? Porque ele é ímpar. Número ímpar nunca será divisível por 6. Número ímpar nunca será divisível por 8. Então já dançou as duas primeiras. Vou pular o 9 de propósito. Por quê? Porque é a resposta. Esse número não será divisível por 13. Aí, o que é que a gente faz? É só efetuar a divisão. Não tem outro... Quer dizer, até tem outros caminhos genéricos, meio maluco aí. Mas a melhor forma de chegar à divisão por 13, né, é melhor realmente dividir. Esse número não é divisível por 13. E por 15 a gente sabe automaticamente que não será, na medida em que esse número, para ser por 15, ele tem que ser por 3 e por 5. Por 3 ele já é, mas não é por 5, já que ele termina em 7. E para ser por 5 ele teria que terminar em 0 ou 5. Minha resposta certa realmente é a letra C. Essa quantidade N de DVDs é um múltiplo divisível por 9. Se eu dividir 837 por 9, vou achar uma quantidade e vai dar o resto 0. Ou seja, esse número 837 é divisível por 9. E como é que eu garanto que ele é divisível por 9? Se eu somar os algarismos e o resultado der um múltiplo qualquer de 9, eu garanto que ele é múltiplo de 9. Olha lá, 8 mais 3 dá 11, 11 mais 7, 18. 18 é 9 vezes 2, é um múltiplo de 9. Resposta certa nessa bonita questão aplicada, né, nessa prova do Colégio Naval é a letra C. 837 é a minha resposta e 837 só é múltiplo de 9, dentre esses que estão aqui aplicados, claro, né? Porque ele também é múltiplo de 3, né? Ele será múltiplo de 3, será múltiplo de 9 e essa divisão deve dar um número que eu não sei ainda qual é, que ele também será múltiplo. Eu garanto que ele é, dentre os 5 apresentados, ele será múltiplo de 9. Ou seja, se eu pegar a quantidade de DVDs e dividir em lotes de 9, eu encontrarei resto zero, ou seja, não sobrará nenhum DVD. Tá bom? Para contar a história como foi contado aqui. Perfeito, gente. Mais uma questão, essa questão, uma questão muito bonita, sem dúvida nenhuma, né? Aplicada nessa questão do Colégio Naval de 2008. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com.